Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui, tá? O que a gente vai ver hoje, né? Eu acabei tendo um pequeno problema porque eu deixei o capítulo 14 e 15. Só que são capítulos muito curtos, né? Então a aula ficaria muito curtinha. O vídeo ficaria curto, não seria tão interessante assim. Então o que eu fiz? Pra gente encerrar, né, o livro, pelo menos eu encerrar o meu livro aqui, né? O livro 2. Não sei se o livro de vocês ele pega mais uns capítulos pra frente. Mas isso aí a gente só vai estudar lá no terceiro bimestre, tá bom? A gente vai fechar o segundo bimestre com o capítulo 14 e 15, tá? Então, esses são os nossos últimos capítulos aí desse livro 2 aqui, beleza? Para a segunda parte que a gente está estudando do segundo bimestre, tá bom? Então, esse capítulo 14, ele fala sobre o teorema das bissetrizes, né? E o capítulo 14 fala sobre as razões trigonométricas, tá bom? Então, eu coloquei as duas aulas juntas aqui. Ah, professor, vai ficar muito grande? Não vai, porque é uma coisa muito simples. A parte de bissetrizes é muito fácil e as razões trigonométricas também, tá bom? O interessante aqui é mais exercício do que o próprio conteúdo aqui em si, tá bom? Essa parte de contextualização aqui, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro, falar do teorema das bissetrizes, né? E eu vou falar das bissetrizes internas primeiramente, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, de acordo com o teorema, né, eu tenho um desenho aqui, né, tal. Essa bissetriz aqui, ó, tá vendo? Essa linha vermelha, tá? Lembrando, por que tem esses um tracinho aqui, um tracinho aqui? Porque a gente tem que lembrar que a bissetriz interna, né? Na verdade, a bissetriz, no caso, quando ela corta um ângulo, né? Ela corta um ângulo no meio. Ou seja, ela divide o ângulo ali em duas partes iguais, tá? Por isso tem um tracinho aqui, um tracinho aqui. Significa que se esse ângulo todo aqui valia 60 graus, vamos supor que esse ângulo todo, ó, vale 60 graus. Quando eu passo uma bissetriz nesse ângulo, significa que aqui ó, eu tenho 30 graus e nesse ladinho aqui eu tenho 30 graus também, porque a bissetriz ele corta o ângulo no meio, tá bom? Beleza? Interna ou externa, a bissetriz sempre vai ter essa propriedade de cortar o ângulo ao meio, tá bom? E eu tenho o seguinte aqui, ó. De acordo com o teorema, quando o ângulo no triângulo, o ângulo do triângulo é dividido em duas partes iguais, divide-se também o lado oposto em partes proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, eu tenho aqui, ó, AB sobre BI, né, é igual a AC sobre CI, tá? Aí aqui tá dizendo que a bissetriz ela não só corta, né, o ângulo aqui ó, em partes iguais, como no triângulo, né, ó, é dividido em duas partes iguais, tá? O ângulo aqui, e divide-se também o lado oposto em partes proporcionais. Ou seja, ó, essa parte aqui, ó, as partes opostas ao ângulo. O oposto lembra sempre assim, o oposto aqui eu tô olhando lá na minha frente. Esse ângulo, ele tá olhando para esse lado aqui, ó, tá? Então, o oposto a esse ângulo é esse lado aqui. E isso de oposto a gente vai precisar muito, tá? Quando a gente for estudar essa parte aqui de razões trigonométricas. Então, já pega isso, ó. Lembra? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O oposto é o cara que ele tá olhando. Vamos supor que a gente é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele tá olhando para onde? Tá olhando para cá para baixo, não tá? Então, o oposto ao ângulo, ó, esse lado BC aqui, tá bom? Tranquilo? Então, ó, ele diz, né, na propriedadezinha, ó, divide também o lado oposto em partes proporcionais, tá bom? Ou seja, ó, AB sobre BI é igual a AC sobre CI, tá bom? Bem tranquilo isso aí, tá? Vamos ver um exemplo aqui pra gente ter isso aí em mente melhor, né, pra ficar mais fixado aí na cabeça. Deve-se calcular a distância real em metros entre os caiaques, quase que não sai, né? Eu pensei até que estava errado, mas vamos lá. Os caiaques I e C. Sabendo que o segmento BI, tá faltando os tracinhos aqui, mas tudo bem. É uma bissetriz interna do triângulo ABC, que a escala, né, utilizada na imagem é de 1 para 1000. Essa parte de escala aqui a gente aprende lá no 7º ano, não sei se vocês vão lembrar agora, tá? Mas isso aí a gente vê lá na... É só você pensar o seguinte, essa parte de escala, tá bom? Vamos supor que eu quero desenhar uma casa num papel. A maioria sabe que eu faço engenharia, né? Então eu posso falar um pouco sobre isso. Quando você for desenhar uma casa num papel, você não consegue desenhar o tamanho original da casa. Você tem que fazer o quê? Você tem que dividir, né, aquele tamanho, né, para você poder desenhar ela num papel, numa folha, uma folha normal, né? Porque não imagina quantas folhas eu precisaria para desenhar uma casa real, tamanho real. Então essa escala aqui representa isso. É quantas vezes eu diminuir, né, aquela figura para poder desenhar ela. Então a minha escala nada mais é do que isso, tá bom? No meu caso aqui de 1 para 1000, significa que eu peguei aquele desenho, né, e fui dividindo em 1000, tá? O lado os metros ali de lado, enfim, comprimento, enfim, tá? Beleza?
Aí vamos olhar aqui embaixo. Ó. Sabendo que BI é bissetriz, né? É possível usar o teorema das bissetrizes internas, que diz que cada segmento dividido pela bissetriz é proporcional ao lado adjacente a ele. Então a gente viu lá atrás, ó, que seria assim, ó, esse carinha aqui, esse lado aqui, sobre esse lado aqui, é igual a esse lado aqui, sobre esse lado aqui. Não precisa ficar gravando fórmula não, é só você lembrar do desenho. Ou seja, como é que vai ficar aqui de cara? Ó? 3 dividido por 1,5 é igual a 4 dividido por x, tá? Exatamente o que está aqui, ó. 3 dividido por 1,5 é igual a 4 dividido por x. Substituindo todos os valores, pode-se então multiplicar de forma cruzada, obtendo, né? Lembra aqui, ó, que quando você tem uma fração igualada a outra, você só multiplica cruzado, tá? Substituindo todos os valores, então, né? A gente vai achar o quê? Multiplicar de forma cruzada, obtendo, ó, 3 vezes x, né? 1,5 vezes 4, 4 vezes 1,5. Eu vou ter, ó, 3x é igual a 4 vezes 1,5 é 6 e x é igual a 2 centímetros. Então, ó, o tamanho do segmento CI na imagem é 2 centímetros, tá bom? Ele está dizendo aqui, ó, sabendo que a escala é de 1 para 1000, portanto, para cada 1 centímetro da imagem, tem-se 1 centímetro na vida real. 1 centímetro, ó, 1000 centímetros na vida real. Tá vendo o que eu falei? A gente vai diminuindo o desenho. Então, ó, basta multiplicar 2 vezes 1000 e você tem 2000 centímetros ou 20 metros. Aí ele só está passando de centímetros para metros, tá bom? Aí tem essa parte da escala que eu falei, tá vendo? Ele diminuiu o desenho, ó, em 1000, tá? Ele foi diminuindo a escala do desenho ali. Porque, é o que eu falei, eu não consigo pegar um desenho muito grande e desenhar no papel. Então a gente tem uma escala, a escala serve para isso, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco sobre as bissetrizes externas, tá bom? A gente viu sobre a bissetriz interna e agora a gente vai falar sobre as bissetrizes externas, tá bom? Então aqui eu de novo, ó, eu tenho um desenho de um triângulo, mas aqui a gente vai fazer um estudo legalzinho aqui pra gente entender isso aqui, tá? Porque aqui eu tenho um triângulo, ó, tá vendo? ABC, e aqui eu tenho um prolongamento aqui desse ladinho aqui, tá? Dessa base aqui, BC no caso, tá bom? Mas vamos ver isso aí com calma. Então vamos lá. Se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo ABC intercepta a reta suporte do lado oposto a ele, então a bissetriz divide essa reta em 2 segmentos proporcionais aos lados adjacentes do ângulo interno. Então vamos com calma. Para visualizar de forma mais lúdica, né, pode-se pensar que a bissetriz externa divide... Ó, a bissetriz externa, por que ela é bissetriz externa? Porque ela está do lado de fora do triângulo, tá bom? Como eu disse, ó, o triângulo é ABC, tá? Ela está vindo aqui do lado de fora, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, ele é externo, ele não está na parte de dentro do triângulo, ele é um ângulo externo, tá bom? Tranquilo? Então, ó, para visualizar de forma mais lúdica, pode-se pensar que a bissetriz externa divide a sombra de acordo com o objeto. Aí ele faz um estudo aqui, ó. Imagine que a bissetriz da figura acima, que é a linha vermelha, é a nossa bissetriz, tá? Tá dividindo esse ângulo aqui, ó, no meio. É um raio de luz, tá? Vamos fingir que esse aqui é um raio de luz. Nesse caso, a sombra do objeto AB, ó, é só AB, esse objeto AB, tá? É o segmento BI. Ele faz o estudo da seguinte maneira. Vamos pensar que isso aqui é um objeto, tá? Vamos pensar que é uma escada. Pensa que isso aqui é uma escada, tá? Essa escada ela vai fazer uma sombra. Então ele está dizendo que a sombra seria BI, tá? É isso aqui que ele está querendo dizer, tá bom? E vamos pensar que isso aqui é um poste, tá? Esse AC é um poste, ele está meio torto, né? Mas tudo bem. Ele vai fazer uma sombra também, não vai? Só que essa sombra aqui vai ser o quê? O CI, exatamente o que ele está falando aqui, ó. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a sombra do objeto AC é o segmento CI. Ou seja, de novo, se eu pensar que isso aqui é um poste, alguma coisa do tipo, ele faz uma sombra também, não faz? Então essa sombra seria só o CI, diferente dessa escada aqui, né? Como a gente está chamando. BA ou AB é uma escada. Então, na verdade, a minha sombra é de B até I. No caso de AC, a minha sombra vai de C até I. Tá bom? É só você pensar assim que eu acho que facilita. Talvez, não sei, né? Eu acho que sim. Tá bom? Espero que sim. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Para calcular a bissetriz externa, é fácil também, ó. É só você pensar, ó, AB. Quem é a minha sombra aqui? Quem é a sombra de AB? Não é o BI? Beleza, então AB sobre BI é igual... Quem é o AC aqui? O AC é esse carinha aqui. Qual é a sombra do AC? Não é o CI? Então, AC sobre CI. Ou seja, AB sobre BI é igual a AC sobre CI, tá? Ó, o segmento dividido pela sombra dele é igual a outro segmento dividido pela sombra dele também.
Deu para entender assim? Talvez eu acho que ficou mais fácil assim, tá? Se não, você só visualiza pelo triângulo mesmo aqui pelo desenho, tá bom? Eu tô tentando fazer esse estudo com o que o livro passa de sombra, que talvez você consiga gravar, fica mais fácil, tá bom? Aí você não fica, fórmula, não precisa gravar a fórmula, tá? Então vamos seguir aí pra gente ver um exemplo, ó. Vamos calcular o valor, ó, volume, meu Deus do céu. Vamos calcular o valor do segmento BC, tá? Então vamos lá, ó. A gente viu, ó, de novo, vamos supor que aqui é a escada, tá? A minha escada é essa sombra aqui e esse segmento aqui é essa sombra aqui, tá? Como é que a gente vai fazer então? Ó? 3 centímetros dividido por quanto? Tudo aqui, né? Tudo aqui é quanto? 3 mais 1,5, seria 4,5. Então ficaria 3 dividido por 4,5 é igual a esse carinha aqui que eu não sei quem é, vamos chamar de X, né? Que é exatamente o cara que ele quer encontrar, que é o BC, dividido por quanto? Por essa sombra aqui que é quanto? 3, tá? Então vamos ver aqui na nossa fórmula, ó, de novo, ó, 3 dividido por 1,5 mais 3, porque esse segmento todo, tá bom? E aqui, ó, vale 1,5 e daqui para cá vale 3, então tem que somar os dois, tá bom? É igual a BC sobre a sombra dele, que é 3, tá vendo? É aí só multiplicar cruzado, ó. Então fica 4,5 vezes BC igual a 9, BC é igual a 2 centímetros. Bem tranquilo, né, gente? Eu espero que... Eu acho que vai ficar muito mais interessante você pensar nessa sombra aí, tá? Como se aqui fosse uma escada, e aqui é a sombra dessa escada, e aqui é um outro segmento, alguma coisa, um poste, enfim. E aqui ele tem uma sombra também. Eu acho que vai facilitar bastante aí para vocês, tá bom? Então vamos seguir. Passada essa parte agora de bissetrizes, né? Já falei sobre a interna e a externa. Agora a gente vai para as relações trigonométricas ali, tá bom? No nosso triângulo retângulo. Que também é bem facinho, tranquilo, né? Tá vendo que essa parte que seria bem curtinha? Então por isso que eu coloquei as duas juntas ali, que a gente já adianta nosso material também, tá bom? Então vamos lá. Razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Se existem infinitos triângulos retângulos semelhantes, ou seja, com os mesmos ângulos internos e com os lados proporcionais, a razão entre dois lados de um triângulo retângulo será sempre igual à razão dos dois lados semelhantes de outro. O que realmente importa são os ângulos. Assim, determinam-se 3 razões, tá? E isso aqui é de extrema importância, gente, porque daqui para o final do ano a gente vai ver muito isso aqui, tá? Pode anotar aí no caderno aí, desenhar esse triângulo para vocês treinarem quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa, enfim. Isso aqui a gente vai estudar pro final do ano e vocês vão ver no primeiro, no segundo, no terceiro ano e assim por diante, tá bom? Não adianta... não vou estudar isso aí direito agora não, depois eu estudo, porque você só vai se atrasar, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu triângulo retângulo, né? Por que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. Beleza, então já estou meio caminho andado se eu sei isso, tá? Oposto ao ângulo de 90 graus, o que a gente tem sempre? A hipotenusa. Ela está sempre oposta, a hipotenusa, né, está sempre oposta ao meu ângulo, né, de 90 graus. Lembra que no triângulo, o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo, tá? Lembra disso que eu acabei de falar, anota no caderno. O maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. Ou seja, a hipotenusa, eu posso afirmar então que a hipotenusa é o meu maior lado. Por quê? Ela sempre está oposta ao meu maior ângulo. Como é que o senhor sabe que é maior, professor? Bom, se aqui é 90 graus, quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Então, se eu somar esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, tem que dar 180 graus, correto? Mas aqui, ó, eu já tenho 90 graus. Quanto falta para 180? Falta 90 graus também. Ou seja, eu não posso dizer que aqui vale 90 e aqui 0. Eu não teria um triângulo. Então, quando eu somar C mais Bzinho aqui, né, o alfazinho mais esse ângulozinho aqui, eu tenho que achar 90 graus. Ou seja, os dois ali tem que ser menor que 90. Então, eu tenho certeza absoluta que esse meu ângulo aqui é o maior ângulo do meu triângulo retângulo, tá? Sempre assim, beleza? Então, oposto ao meu ângulo reto, eu tenho minha hipotenusa. E o que sobra para mim? Isso vai depender do cara que você está estudando, tá? Por que eu estou falando isso? Para não ficar, vou gravar isso. Não, não vai gravar, tá? Ó, vamos lá. Se você achou a hipotenusa, que está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, beleza, hipotenusa, os outros são catetos. Tá? Aí vai depender se é cateto oposto ou adjacente. Isso a gente vai ver de acordo com o ângulo. Por exemplo, se eu olhar para esse ângulo alfa aqui, ó, vamos estudar esse ângulo alfa aqui, tá? Vamos estudar ele. Quando eu olho para ele, né? Quem é o meu cateto oposto? Ou seja, quem ele está olhando?
Quem ele está olhando. Ele não está de frente para esse cara aqui, para esse lado aqui? Não é isso? É o lado oposto a ele, ou seja, quem ele está olhando. Lembra que eu falei isso no começo lá do vídeo? Que a gente vai estudar? É isso aí, ó. Ele está olhando para esse carinha aqui. Então, o cateto oposto ao A é o AC. Beleza, por quê? É o carinha que ele está olhando. E o cateto adjacente é o AB, tá vendo? Agora, vamos supor que eu esteja estudando um ângulo aqui em cima. Vamos supor que aqui eu tenho um ângulo betazinho aqui, tá bom? Quem seria o meu cateto oposto ao ângulo beta aqui? Se eu fizesse um ângulo aqui, quem ele estaria olhando? Ele estaria olhando para cá. Aqui não seria mais um cateto adjacente, seria o quê? Cateto oposto, se eu estivesse estudando o ângulo aqui. Tá vendo que muda? Beleza? E aí você pode pensar o seguinte, ó, se aqui é hipotenusa e esse carinha aqui está olhando para cá, e esse aqui é um cateto oposto, o que sobra para cá é o meu cateto adjacente. E aí fica muito fácil. Tá bom, gente? Então, isso de cateto oposto ou cateto adjacente não é uma regra. Vai depender do ângulo que a gente está estudando, tá bom? Nesse caso aqui, como a gente está olhando o ângulo alfa, que ele está estudando, o cateto oposto é esse carinha aqui, porque é quem ele está olhando, e o cateto adjacente é esse que está ao lado dele aqui, tá bom? Adjacente é de lado ali, de junto ali, tá bom? Tranquilo isso? Qualquer coisa me pergunta, tá? Então, ó, OBS, esses são os catetos opostos, né, e adjacentes em relação ao ângulo alfa, tá? Como eu já falei para vocês, mas eu botei essa OBSzinha aí, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, aqui eu tenho o meu seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e a gente vai ver isso aqui, ó. Finge que não tem esse alfa, como eu já falei. A gente vai esquecer esse alfa aqui por enquanto, tá? Vamos lembrar que seno é só o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora vamos colocar o alfa no meio para não embolar muito, né? Vamos lá, seno de alfa é igual, ó, seno de alfa, vamos supor que esse cara aqui é 30 graus. Então ficaria seno de 30 é igual ao cateto oposto ao alfa, ou seja, que teria um valor, dividido pela hipotenusa, que aqui também tem um valor, tá? Então eu escreveria seno de 30 ou seno de 45, enfim, o ângulo que aparecer aqui, tá bom? Tranquilo isso? Bem fácil, né? Vamos ver o cosseno. Cosseno, né, representado por cosseno de alfa, é a razão entre o lado adjacente, que é o cateto, junto ao ângulo, tá? A alfa e a sua hipotenusa. Então, de novo, vamos tapar o alfa aqui e vamos esquecer ele. Ó. Cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Isso porque a gente está estudando o alfa, tá? Mas a fórmula do cosseno é só cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esquece o alfa. Quando a gente estiver estudando um ângulo, aí sim, vamos supor de novo que a gente está trabalhando com um ângulo de 30 graus. Ficaria o quê? Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente ao alfa, aqui no caso, né? Teria um valor aqui, vamos supor que é 5. Sobre a hipotenusa, que é 4, vamos dizer assim, tá bom? Na verdade, o 5 seria aqui, tá? Tranquilo isso? É bem fácil, tá? É só colocar as medidas aqui. E por último, né, mas não menos importante, é a nossa tangente, tá vendo? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Essas fórmulas aqui são bem fáceis de você gravar, tá bom? Aí eu tenho o seguinte, ó, eu não preciso nem ficar lendo isso aqui, que é o que eu tô falando, senão vai ficar muito repetido, tá? Então, ó, tangente, como eu já tinha dito, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esquece o alfa por enquanto. Se eu colocar o alfa agora, vamos supor que esse alfa aqui ó, vale 30 graus, como a gente está fazendo, ficaria tangente de 30 é igual ao cateto oposto, né, a esse ângulo de 30, que seria um valor, por exemplo, 4 aqui, dividido pelo cateto adjacente. Vamos supor que esse cara vale 3, tá? Então ficaria tangente de 30 é igual a 4 sobre 3. E aí você multiplicaria cruzado, tá bom? Você acharia alguma coisa, tá? Tranquilo isso, gente? São só fórmulas aqui, tá bom? Não tem muito como errar não, tá? A gente vai ter alguns exercícios aí, eu vou ajudar vocês com isso aí também, tá bom? Qualquer dúvida aí, tá? Tabela de ângulos, né? Faltou um D aqui, ó. Tabela de ângulos notáveis, tá bom? Isso aqui, gente, de extrema importância aí e vocês precisam ter isso aqui na mente, tá? Não no sangue já, tá? Precisa ter gravado isso aqui. Porque assim, numa prova onde vocês estão em casa, vocês podem consultar, ok. Mas numa prova presencial, né? Uma prova lá na escola, vocês teriam que saber tudo isso aqui de cabeça. E é muito fácil, tá? Só do 30, 45, 60. Desse 74 aqui não existe, tá bom? Aí no livro de vocês tem uma pancada de coisa aí. Vários números, vários graus aí pra vocês
tem uma lista aí, vocês não precisam gravar nada daquilo. A única coisa que vocês têm que saber de cabeça aí é os ângulos aqui, de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente desses ângulos aí, tá? Então, ó, o seno de 30 é 1 sobre 2, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Professor, e para que serve isso? Bom, lembra aqui que eu falei para vocês, aqui no slide anterior, que eu falei o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui seno de alfa, aí eu falei, pode ser seno de 30, seno de 45, seno de 60, que são ângulos que a gente conhece, né? Então, ó, imagina que eu escrevesse aqui, ó. Aqui fosse 3, por exemplo, o valor de 3, e aqui fosse x. Eu quero descobrir esse x aqui. Como é que a gente vai fazer para descobrir esse x? Bom, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Seno de alfa, vamos supor que aqui é 30 graus. Seno de 30, né, é igual a 3 dividido por x. É o cara que a gente quer encontrar. Tá, mas quem é seno de 30, professor? Seno de 30 ó, é 1 sobre 2. Então, no lugar do seno de 30, você cortaria esse seno de 30 e escreveria o quê? 1 sobre 2. Então, ficaria o quê? 1 sobre 2 é igual a 3 sobre x. Multiplica cruzado, o famoso X-Men que a gente sempre usa aí, e você descobre o valor de x. Muito fácil, tá vendo? Isso aí vai depender do ângulo ali que você está estudando. Normalmente, gente, sempre vai cair isso aqui. Normalmente sempre é ótimo, né? Nossa senhora, o português está afinado, mas esquece, tá bom? Você tem aqui 30, 45 e 60 graus. Vocês vão ver muito isso aqui nos triângulos, tá? Nunca vai cair um ângulo, 15 graus o ângulo, para você fazer alguma coisa, um cálculo desse aqui, tá? Normalmente cai 30, 45 e 60 graus, que são ângulos aí que a gente já conhece esses valores aqui, tá bom? Então tem aí, ó, seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tá bom? Aí de 45, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Tangente de 45, 1, tá bom? E assim vai, tem um de 60 aqui, o de 74, como eu disse, exclui ele aqui, tá? É porque eu peguei essa tabela do livro de vocês e não tinha ela sem esse 74 aqui. Tá bom? Perfeito? Então, você tem de 30, 45 e 60. Esses três você precisa gravar, tá bom? Não tem pra onde correr não, tá? Isso aqui tem musiquinha no YouTube. Se você botar lá no YouTube assim, tabela de ângulos notáveis música, vai aparecer umas musiquinhas lá pra você gravar. E adianta, tá? Essas músicas ficam na tua cabeça e você grava mesmo, tá bom? Ano passado eu fiz isso com o 9º ano e a galera sabia essa parte porque ficou cantando as musiquinhas várias vezes. Inclusive, com a primeira aula que eu dei pra eles cantaram essa música, todo mundo. Foi até divertido na época, tá bom? Então peguem essa musiquinha se for preciso pra vocês gravarem, porque facilita a vida de vocês também, tá? Tranquilo? E por último aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. Essa fórmula aqui, gente, ela é imprescindível, tá? Ela é muito importante para a matemática em si, tá bom? Eu não cheguei a dar uma olhada nos exercícios de vocês, se vocês vão precisar dela aqui para algum tipo de exercício, mas eu acho de extrema importância mostrar ela para vocês, tá? Ela tá ali na parte de, acho que de aprofundamento do livro de vocês, tá? Só que eu usei muito essa fórmula aqui na minha graduação de matemática, tá? Então, eu acho bem legal mostrar para vocês aí também, tá bom? Que é o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá? Ok? É uma relação fundamental aí. Existem várias, mas essa é a básica aí que a gente usa para algumas coisas também. Essa é a mais básica que nós temos aí. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Espero que a explicação tenha sido bem tranquila, vocês tenham conseguido entender. Lembrando que eu tô no grupo, né? O grupo do WhatsApp é destinado exatamente para vocês tirarem dúvida, fazerem as atividades, enfim. Vocês podem me perguntar qualquer coisa que não tenha ficado claro aqui no vídeo para vocês, tá bom? Tranquilo? Promete que vai fazer isso? Tá? Tô lá no grupo, fala, professor, não entendi tal parte, senhor pode me explicar de uma maneira diferente? Você só anota o nomezinho direitinho do que você não entendeu, pra eu não ficar perdido ali quando você for me perguntar. Mas tirando isso, pode me perguntar qualquer coisa ali relacionada ao nosso vídeo aí, que eu vou ajudar vocês. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês estejam bem, como eu já disse, tá? Todo mundo tranquilo, todo mundo se cuidando aí. O pessoal tá achando que a pandemia acabou, tô vendo muita gente indo pra rua, indo pra festa, mas lembrando que a pandemia não acabou não, gente. Se tivesse acabado, estaria tudo normal, né? O pessoal na escola já, a maioria das coisas estão abrindo, mas, enfim, não tem uma explicação ainda para isso não, porque o número de mortes só aumenta, o número de infectados só aumenta. Eu sei que muita gente precisa trabalhar e eu até concordo com essas pessoas que precisam sair de casa para trabalhar de fato, né? Porque tem que manter, né, o alimento, enfim, tem que manter o trabalho, tá? Mas tem muita gente saindo por sair, tipo, vou para uma festa, vou para algum lugar.
não faz isso não, continua em casa, porque até isso passar é importante que a galera, vocês se cuidem, e, enfim, quem tá ao redor de vocês também se cuidem, tá? Tranquilo? Então, valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço.